Introdução à filosofia. Aula 1. Descrição. Nascimento da filosofia na Grécia Antiga. As diferenças entre mito e razão, cosmologia e cosmogonia. O papel da polis e da política no contexto do nascimento da filosofia. Mitos e alegria em Platão. A lógica como ferramenta para o pensamento racional. Falácias e outras falhas argumentativas. Propósito: compreender a origem da filosofia e como ela se desenvolveu, fornecendo ferramentas para construir reflexões mais profundas, sem falhas sobre todos os temas, de todas as áreas, inclusive no âmbito do nosso cotidiano, seja na hora de formular um pensamento complexo, seja quando usamos argumentos racionais. Objetivos. Módulo 1. Comparar diferentes versões sobre a origem da filosofia. Módulo 2. Identificar questões iniciais da disciplina nascente e a maneira como ela se desenvolveu. Módulo 3. Listar algumas maneiras de aprimorar a construção de argumentos racionais a partir das diversas formas de conclusão. Introdução. Alguma coisa aconteceu ali na Grécia por volta do século 7 ou 6, antes da Era Comum, que mudou a maneira de o mundo inteiro pensar no nascimento da filosofia. Ou melhor, essa é, na verdade, apenas uma das versões da história. Antes de tudo, é preciso explicar que a Grécia não era um país como conhecemos hoje, mas cidades espalhadas por uma região que, à época que nos referimos, ia do sul da Península Itálica e ilha da Sicília, a Magna Grécia, até onde fica atualmente a Turquia, a Grécia Oriental. Aliás, o evento que marca oficialmente o nascimento da filosofia teria acontecido exatamente nessa parte da Grécia-Turquia, na região da Jônia. Desde o início, sabe-se que a filosofia é uma maneira de pensar e resolver problemas. A partir de então, essa forma de encarar as questões da vida vem sendo debatida. Era uma novidade ou apenas uma adaptação? Era uma continuação ou uma ruptura? Sendo possível chegar a algum tipo de definição sobre o que foi e é essa filosofia, seria tentativa de responder às dúvidas do mundo usando os logos, isto é, o termo grego para a razão, o discurso, o entendimento, tudo ao mesmo tempo. E assim como você verá ao longo desse conteúdo, a filosofia rapidamente se tornou a base sobre a qual todo o conhecimento da chamada civilização ocidental se apoiou desde sua célebre e polêmica data de nascimento. Trata-se de uma base fixa, mas que pode, dependendo do intérprete, ser deslocada para outro lugar, outro período e outros autores. Mas se não fosse assim, tão controversa e cheio de objeto de disputa, também não seria filosofia. Módulo 1. Comparar diferentes versões sobre a origem da filosofia. Nascimento da filosofia. Determinada data de surgimento de uma corrente de pensamento específica, de uma disciplina de estudo, ou, enfim, de uma maneira nova de encarar os problemas do mundo é, em geral, uma tarefa difícil, mesmo quando temos uma espécie de certidão de nascimento. Além disso, não é por falta de uma certidão com data de nascimento e até mesmo de um pai que a questão surge, pois é bastante comum que se diga que Tales de Mileto, que viveu entre o final do século 7 a.C. e o início do século 6 a.C., na região da Jônia, onde a Turquia foi o primeiro filósofo. O problema é que estabelecer isso não resolve muitas coisas, já que ainda ficam no ar as mesmas dúvidas sobre as quais foram as influências, os caminhos pregressos. Em síntese, dúvidas sobre o que faz da filosofia, o que ela é, o que nos daria um parâmetro para saber o que poderíamos considerar como seu início. Uns poucos eruditos, como o filósofo alemão Martin Heidegger, 1889-1976, dizem que a filosofia, a verdadeira filosofia, teria surgido apenas a partir da tríade Sócrates-Platão-Aristóteles, entre os séculos 5 e 4 antes e depois de Cristo. E os pensadores que vieram antes participariam de outra coisa, de uma cosmologia, uma explicação chamada racional sobre a origem do mundo, ou do simples estudo da natureza, que na época dos gregos antigos era chamada de physis, cujo termo por sua vez deu origem ao termo física da atualidade. É comum inclusive que os primeiros pensadores também sejam chamados de fisiólogos. Há quem proponha quase o oposto, como o polêmico alemão Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Em alguns trechos mais controversos de sua obra, segundo o autor, a
A filosofia ter nascido, existido e perecido apenas no curto tempo dos pensadores que vieram antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, e que por vezes são também chamados por essa razão de originais ou pré-socráticos. Os estudiosos, em maior número, dizem que a filosofia, ou ao menos uma proto-filosofia, isso é, uma disciplina ainda incipiente, pouco desenvolvida, nasceu em outros lugares, em outras épocas, e que os gregos são apenas continuadores dessa tradição, cujo origem se perderia no espaço e no tempo. Até o curioso caso de Diógenes Laércio, 200 a 250 AEC, considerado uma espécie de primeiro historiador da filosofia e biógrafo dos filósofos antigos. Logo na frase que abre sua obra mais famosa, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, Laertius, 2008, já diz: dizem alguns que a filosofia, exceto o nome, teve sua origem entre os bárbaros, ou seja, fora da Grécia. Em seguida, ele começa a elencar tais possíveis localidades de origem: Pérsia, Babilônia, Assíria, Índia, isso tudo ao lado oriental da Grécia, e até mesmo da banda horizontal, ou ocidental, perdão, entre os celtas e os druidas. Em seguida, Diógenes ainda lembra que alguns egípcios também diziam que a nação dos faraós das pirâmides seria o berço dessa forma bem particular de pensar. Essa passagem, apesar de rapidamente mencionada por Diógenes, é um dos elementos mais fortes na controvérsia sobre a origem da filosofia. Até hoje se discute que teria influenciado os gregos. Já havia na época de Tales sábios, livres pensadores, eruditos, gente instruída e muito iluminada que encarava os problemas que encontrava e tentava dar respostas à altura das questões. Isso no mundo inteiro, ou seja, não foi a Grécia que inventou o pensamento, senão um tipo de pensamento específico. Na Índia e na China antigas, para ficar em apenas dois exemplos famosos, Buda, 563 até 483 a.C., e Lao Tse, 604 a 517 a.C., já despontavam como grandes nomes que inspiraram e ainda inspiram a multidão, isso sem contar os profetas do Oriente Médio, retratados na Bíblia como os grandes homens da antiguidade, os xamãs ameríndios, que não deixaram nada registrado por escrito e foram apagados pela história oficial, e os grandes espertos africanos que foram também escanteados na hora de contarem como nós chegamos até aqui, além, é claro, de uma infinidade de nomes que poderiam encher todas as páginas da internet. Voltando a Diógenes, ainda nos parágrafos iniciais ele tenta resolver a questão de uma maneira até bastante abrupta e diz, sem minhas palavras, que todos os que defendiam a origem da filosofia fora da Grécia pecam por ignorância. Atualmente, quem acredita nessa excepcionalidade grega, como se os nascidos naquela região, naquela época, não precisassem de nada nem ninguém fora de suas fronteiras para criar filosofia, pode ser acusado de ser etnocêntrico, isto é, de particular um tipo de preconceito que considera determinado grupo social ou etnia automaticamente superior aos demais. Tal comportamento, elevado ao extremo, pode ter consequências nefastas. Exemplo disso pode ser tanto a relação entre colonizadores e colonizados ao longo da história, como os regimes nazis e fascistas do século XX. Em ambos os casos, determinado grupo desconsiderava por completo todos aqueles que lhe eram diferentes, levando-os desconsiderados à destruição, fosse cultural, fosse literalmente. De qualquer forma, e para voltar ao ponto de Diógenes, que seguia determinados preconceitos típicos de seu tempo, mas, é importante frisar, não propunha mesmo a eliminação do estrangeiro e do diferente, lembremos que um dos argumentos levantados por ele é que a própria palavra filosofia tinha origem grega. Parece, à primeira vista, um argumento fraco, não é porque batizamos determinado fenômeno que ele pertencerá a determinada nação. Entretanto, se desconsiderarmos essa ligeireza, no raciocínio que pula muitas etapas para acompanharmos o que ele tem provavelmente em mente, dá para perceber que há algo razoável no ponto levantado por Diógenes. Como se sabe, filosofia é o termo que é a junção das palavras gregas philos, que quer dizer algo como amigo, e sofia, sabedoria, ou seja, numa leitura etimológica, que a média origem das palavras é o amor à sabedoria. O que Diógenes pode estar querendo implicitamente sugerir é que, sem uma relação direta de causa e consequência, mas também sem ser exatamente uma coincidência, quando tal termo foi cunhado na Grécia, havia havido também a transformação da maneira de se pensar o mundo. Negava a influência de outras culturas nos povos e formavam a Grécia antes do período de Tales, Anaximandro e Anaxímenes, a tríade seminal de Mileto, principalmente por conta do comércio e intercâmbios diversos com outras áreas do mundo, em especial na parte leste da região, a que adentra a Ásia.
Os gregos, contudo, organizaram essa herança e a transformaram em algo bastante diferente a ponto de a produção que dali surgiu ser vista como uma novidade, tanto que merecia um novo nome, filosofia. Aliás, nome dado por um dos mais famosos pensadores originais, Pitágoras de Samos, aquele do conhecido teorema. Mito versus razão. Ao tentarmos estabelecer o que é filosofia, ou seja, quando um determinado tipo de pensamento começou a ser chamado assim, percebemos que é possível encontrar um grande apanhado de diferentes versões. Chauí, 2002. Um dos exemplos o debate é mencionado entre uma possível origem oriental externa e uma oposição à origem espontânea interna. Podemos encontrar, porém, outras discussões interessantes que estão de acordo com vários dos principais nomes da filosofia, os termos recentes. Reforçando aqui, recente é relativo aos termos dessa senhora disciplina de já quase 3 milênios de idade. A saber que a sua origem está associada tanto a certa ideia de equilíbrio como inversamente de desproporção. Nietzsche, em 1992, fala sobre como haveria no momento anterior ao chamado período clássico, igual de Sócrates passando pelo seu discípulo Platão e chegando no seu aluno Aristóteles, uma força dionisíaca na produção artística de certas peças teatrais que foram chamadas de tragédia. Essa energia associada ao Dionísio, o deus dos excessos, da embriaguez, do próprio teatro, teria sido coibida, dominada, diminuída, no período clássico para uma mentalidade apolinéia, isto é, associada a Apolo, deus da ordem, da temperatura e da justiça. O que todos de forma geral concordam é que a filosofia, tal qual se consolidou em consenso, modifica a forma de pensar, saindo de uma interpretação de mundo provado por mitos e coisas pessoas criam nas superstições e as mais selvagens, para um mundo em que as explicações são ligadas a uma cadeia longa de causa e consequência, uma proposição menos ligada ao divino, um tipo de entendimento do mundo em que a vida dita material importa mais. A discussão sobre quem começou esse tipo de forma de interpretar o mundo, entretanto, não se esgotou. Um dos argumentos sobre por que tal acontecimento se deu nas cidades gregas lembra que seus habitantes eram hábeis comerciantes que frequentavam regularmente estrangeiro. Assim, as lendas sobre povos vizinhos sempre eram confrontadas com a realidade ao se encontrar esses povos face a face. Não adiantava dizer que o homem pressa comum tinha 3 metros de altura, quando, ao chegar à Pérsia, percebia-se que o vizinho era bem mais parecido consigo do que se esperava. Outro fator que também colaborou para transformar o pensamento grego de uma fonte puramente mítica para uma filosofia que tem a ver com a tradição poética que remete a Hesíodo e Homero, de cuja identidade ninguém tem certeza até hoje, podendo ser apenas conjuntos poéticos que estabeleceu o conteúdo escrito a partir de certas narrativas ou antiquíssimas. Esses poetas já tinham começado o processo de sistematização que abriu a possibilidade de os primeiros filósofos tentarem, a partir de uma cosmogonia, estabelecer uma cosmologia. Se ambos os termos, cosmogonia e cosmologia, remetem a maneiras de explicar como do caos original do princípio de tudo surgiu o mundo ordenado, a cosmogonia responde essa questão personificando cada um dos elementos da physis e fazendo uma genealogia desses seres. Assim, água, ar, terra, fogo se transformam em deuses individuais que, a partir dos encontros sexuais entre si, geram todas as coisas que existem. Já os cosmólogos, que seriam os primeiros filósofos, também conhecidos como pré-socráticos, despersonalizam os elementos e os tratam como potências impessoais ativas, mesmo em alguns casos ainda sagrados. Os mitos seguem a lógica da cosmogonia, geralmente narram a ordenação do mundo a partir de uma ação ou de um deus ou de um demiurgo que poderia ser também rei. A filosofia, por sua vez, revista a mesma questão, como o mundo se organiza a partir do caos, mas tenta explicá-la com argumentos racionais, fundamentando pelo discurso e pelo pensamento todas as coisas que existem, o todo, isto é, o ser. Polis e política. Havia outra forma de explicar o início da filosofia na Grécia. Era um modo de pensar mais de acordo com a organização social que apareceu especialmente nas comunidades daquela região naqueles tempos e que se chamou polis, mais do que a invenção do calendário, que marca abstratamente o tempo da moeda, que traz um valor real para a abstração numérica das relações comerciais de troca, e da escrita alfabética, que transcreve também de forma abstrata as palavras e seus pensamentos. E a abstração é inegavelmente uma marca importantíssima na filosofia desde seu início. O nascimento da cidade-estado ou polis seria a principal motivação histórica para a filosofia. Essa é a tese da professora Marilena Chauí. A política, a maneira criada para se ordenar nesse espaço, proporcionaria uma espécie de efeito de espelhamento na filosofia.
Antes da polis, as antigas populações tinham como fio aglutinador o que a professora chama de mestres da verdade, ou seja, poetas, adivinhos, reis da justiça, todos que trabalham dentro de uma lógica ainda bastante permeada por mitos. Já a polis precisou de um novo modelo organizador da verdade, esse princípio fundamental para que se haja cooperação, correlação, para que haja, enfim, qualquer tipo de aglomeração social mais coesa e ordenada. O filósofo veio se apossar desse espectro político antes ocupado pelo poeta, pelo adivinho, pelo rei da justiça. Todos os personagens que apenas proferem verdade sem muita preocupação com o seu lastro material, com o fundamento realista dessa verdade. O filósofo veio substituí-los usando novas, digamos, tecnologias sociais, ou seja, baseando-se no diálogo, nas trocas, nos debates entre as mais diversas figuras. Essa era a alma da polis. Vale ressaltar que os filósofos não foram os primeiros a propor diálogos públicos, e os guerreiros gregos também participavam de assembleias em que todos teriam direito a emitir suas opiniões, proferir suas falas para decidir estratégias de ataque, por exemplo. Além disso, todos eram considerados iguais perante as regras que o próprio grupo tinha estabelecido. Tudo, e esse detalhe pode espantar hoje em dia, na maior laicidade possível, isso quer dizer, nessas discussões a questão religiosa não era necessariamente central, mas esse detalhe já aparece até na mitologia descrita por Romero. Nesses escritos havia um caráter mais democrático, menos autoritário, ainda que os personagens fossem deuses. Em várias ocasiões, Zeus chama os outros deuses do Olimpo para debater sobre determinada ação, em vez de tomar uma decisão auto ou monocrática. Os filósofos acrescentam a esse tipo de procedimento, esse debate público dos guerreiros dos deuses, a busca pela verdade, um tema tão plural que ao longo de toda a história se mostrou inalcançável como meta, mas continua regulando nossas relações interpessoais, nosso destino, nossa vida. A filosofia, assim, nasce desse discurso público, preocupada com o diálogo, sempre em compartilhamento com os demais membros da comunidade, em busca da tomada de decisão. O filósofo se abastece das opiniões de seus companheiros na tentativa de produzir argumentos para convencê-los, tornando sua reflexão uma verdade aceita, mesmo que momentaneamente. O inverso também pode ocorrer, caso não consiga convencer ninguém. Além de ser uma espécie de cosmologia, de fisiologia, de ser uma leitura racionalista do mundo, a filosofia, acima de tudo, nasceu também política e da política, visto que preocupada com as questões à sua volta e desejosa por resolver os problemas mais práticos possíveis que porventura havia, a abstração filosófica servia e tem que servir para o mundo material, como se propusessem intrinsecamente que o mundo até pode ter nascido do caos, mas vivemos e podemos tentar continuar assim a ver algo mais próximo da ordem. Vejamos as condições para o surgimento da filosofia na Grécia clássica. Superando o milagre grego. Olá, meu nome é Ronaldo Pelli, sou mestre em filosofia e estou aqui para falar sobre o surgimento da filosofia na Grécia, há quase 3.000 anos. Ali, entre o século VII e VI antes da Era Comum, também conhecida como Era Cristã, aconteceu um fenômeno numa cidade grega que, para muita gente boa, mudou a história do Ocidente. Um sujeito chamado Tales, na cidade de Mileto, que fica hoje na Turquia, tentou entender o mundo em que ele vivia usando um tipo de inovador de ferramenta explicativa que anos depois receberia o nome de filosofia. Mas o que exatamente ele fez? E principalmente, como Tales, especialmente ele, conseguiu criar esse novo instrumento de pensamento? A gente não tem muita informação sobre esse pioneiro. O que chegou para os dias atuais foi que ele disse que tudo era água. Só isso mesmo. Mas ele foi o pioneiro dessa forma de tentar resolver as questões. Após ele, um monte de gente seguiu sua trilha. Agora, o que isso era diferente do que acontecia previamente? Bem, na Grécia antes dele, em vários lugares do mundo, já existiam sábios, eruditos, xamãs, gente preocupada em entender como as coisas funcionam. Explicar o mundo é uma atitude absolutamente banal para nós. A gente sempre quer saber por quê, como, quem. Ou seja, a fofoca faz parte da história da humanidade. Mas essa é uma fofoca feita com muita qualidade. Muitas dessas pessoas tinham algo em comum na hora de explicar o mundo. Todos recorriam a elementos divinos para entender a natureza, ou physis, como os gregos antigos chamavam a natureza. E para compreender como poderia haver ordem no mundo, mesmo que a origem de tudo fosse o caos, os primeiros gregos, antes de Tales, recorreram à mesma estratégia,
personificaram cada um dos elementos da physis e ainda fizeram uma genealogia desses seres. Por isso que na mitologia grega, Zeus, deus do trovão, é pai de vários outros deuses do panteão, como Atena, Apolo, Afrodite, Hermes, e é filho de Cronos, que por sua vez é filho de Gaia, a toda uma família divina, e todos têm uma relação com algum aspecto da physis. Lembra que eu falei que Zeus era o deus do trovão? Esse procedimento é conhecido hoje em dia como cosmogonia, quer dizer algo como a explicação do mundo por meio da sua descendência. Cosmos quer dizer universo, harmonia, ordem, e gonos quer dizer fecundação, descendência, órgãos genitais. Já o que Tales e seus amigos de Mileto iniciaram era bem diferente. Eles não negavam a importância da physis, mas despersonalizaram seus elementos e os trataram como potências impessoais, ativas, mesmo que em alguns casos ainda sagrados. Criaram assim uma cosmologia. O cosmos continua o mesmo, mas o sufixo logos é bem distinto. É das palavras mais famosas da história da filosofia e tem significados variados. Então é isso. Verificando o aprendizado. Porque é tão difícil estabelecer com exatidão o surgimento da filosofia, apesar de haver um quase consenso sobre quem teria sido o primeiro filósofo. Tales, em sua região Jônia, e que viveu século 7 e o século 6 a.C. Que Tales não deixou qualquer obra escrita, o que consequentemente fez com que não tenhamos certeza se ele viveu ou não. Que Tales apenas um dos nomes da Jônia, provavelmente o menos importante de todos ali que apareceram. Que ainda ficam dúvidas sobre as influências que o primeiro pessoa recebeu, principalmente sobre o que seria exatamente filosofia. Não é nada difícil, na verdade qualquer tipo de controvérsia nesse sentido é apenas discussão infantil sobre assuntos importantes. Porque dizer que filosofia grega poderia soar como uma espécie de xenofobia em relação aos demais povos da antiguidade. Na busca da compreensão pelo nascimento da filosofia, alguns conceitos são fundamentais. É o caso da cosmogonia e cosmologia. Mas se você tentar explicar como se ordena a partir do caos, qual é, em resumo, a diferença entre cosmogonia e cosmologia? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou parar aqui porque logo depois vamos para o módulo 2.